Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá começar aqui o nosso bate-papo sobre este conteúdo que não cai. Ele despenca quando nós estamos falando de concurso público e vestibular. Tudo bem? O Enem às vezes costuma cobrar, mas vestibulares e concursos públicos, meu amor, segura na mão da Pambi e vem, porque este assunto cai, beleza? Então vamos começar a conversar aqui, a minha caneta já está ativa, sobre homônimos e parônimos. Professora, o que são homônimos e parônimos? Do que se alimentam homônimos e parônimos? Onde vivem? Onde busco esse assunto? Aqui comigo. Ao término dessa aula aqui, o que você vai aprender? Você vai começar esse conteúdo aqui comigo e o que no final dessa aula eu garanto a você que você entenderá. Primeira coisa, quando nós falamos de homônimos e parônimos, nós estamos tratando de um campo, ó que bonito, o campo da semântica, beleza? Então você vai entender, primeira coisa, o que é semântica e segundo, o que ela estuda. Por quê? Para você se situar, né? Nós temos em língua portuguesa a semântica, a estilística, a sintaxe, a morfologia. Então, nós estamos tratando aqui, né, do campo da semântica. Os estudos de homônimos e parônimos, eles estão dentro do campo da semântica, que é a significação, significante, significado das palavras, beleza? Já vou explicar isso para você. Ao término dessa aula, você também entenderá o que são palavras parônimas e como elas são cobradas nas provas. E também você vai entender o que são os homônimos, palavras homônimas, e quais são as classificações, sim. Porque não basta existir o homônimo. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter classificação para ferrar com a nossa vida ali na frente. Mas vou falar um negócio aqui para você, assim como tudo em gramática, tudo é facinho, então confia aí, vem comigo, beleza? Bora lá, bora conversar aqui. Qual que é o conceito de semântica? Primeira coisa, se nós vamos estudar um conteúdo, eu gosto de conteúdo completo, hein, gente? Todo mundo que conhece, quem está aqui comigo desde 2013 já sabe, eu não dou aula resumo, o negócio comigo é completo. Não interessa se é aqui ou lá na plataforma, aula completa. Então, para você entender o que é homônimo e parônimo, eu quero que você entenda anteriormente. Qual que é o campo que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a semântica. E a semântica, ela estuda a significação e a interpretação de palavra, frase, oração, dentro ali de qualquer tipo de contexto em língua portuguesa. Então, por exemplo, às vezes eu falo algo que em determinado contexto tem um sentido, mas às vezes eu posso falar a mesma coisa que em outro contexto terá outro sentido. E é isso que a semântica estuda, tudo bem? O que é a manga da camiseta e o que é a manga a fruta. Tá dando para entender? Então, dependendo do contexto, as palavras podem assumir diversos significados, inclusive interpretações diferentes. E é isso que a semântica vai estudar. Show? Olha só, vamos começar a aprofundar aqui nos homônimos e parônimos. Esses palavrões que a vida nos traz, mas porém, no entanto, todavia, contudo, temos que estudar, não é mesmo? Porque a prova pede. Então, bora lá. Parônimos. Quando eu falo que eu tenho palavras parônimas, prestem atenção, hein, porque os nomes às vezes confundem um pouquinho. Quando eu falo que eu tenho palavras parônimas, eu tenho grafia e sons parecidos, porém significados diferentes. Presta atenção, a regra básica é, quando eu falo de palavras parônimas ou homônimas, são sempre palavras com significados diferentes, mas que se assemelham de alguma maneira. Tudo bem? Seja no som, seja na parte escrita. Perdão. Quando eu falo de palavras parônimas, eu estou falando de palavras que têm uma grafia parecida e o som parecido, mas significados diferentes. Vamos aos exemplos. Eu tenho aprender, que é o que vocês estão fazendo nesse exato momento, que é adquirir conhecimento, e eu tenho o apreender, que é o quê? Capturar alguma coisa, apreensão, beleza? Eu tenho o soar, e não errem mais isso, porque o soar é o do som, e então a gente está falando do soar do sino, beleza? O sino, ele não sua, porque o suar com u, nós estamos falando da nossa transpiração. Show de bola? Tá dando para entender a diferença? Então, isso são palavras parônimas. A grafia, observem, a grafia
é parecida e não igual. O som é parecido e não igual, mas os significados sempre são completamente diferentes, beleza? Eu tenho o comprimento, que é a extensão de algo, e eu tenho o cumprimento, que é a saudação. Tudo bem? Cumprimentar. Você vai lá cumprimentar uma pessoa, é com o, beleza? Se você vai medir a parede da sua casa, você vai pegar o comprimento disso. Lembrando, isso são palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Grafia e sons parecidos, porém significados completamente diferentes. Deu para entender até aqui? Super tranquilo, né? Beleza, agora a gente começa a adentrar no mundo dos homônimos. Ah, professora, que dor, que angústia. Pois é, mas vamos lá, porque não é difícil não. Não é difícil não, mas o vestibular e a prova do concurso acaba pedindo essas palavras mesmo pra gente, esses termos técnicos, e você tem que entender. Vamos lá. Quando eu falo de palavras homônimas são palavras com a mesma pronúncia, mas significados completamente diferentes. Mesma pronúncia, mas significados completamente diferentes. Gente, vocês já ouviram? Isso daí normalmente acontecia bastante. O pai e a mãe da gente falava assim: ah, eu botei o nome do meu filho com Y, sei lá, vai, Antônio com Y, para evitar o homônimo. Vocês lembram disso daí? Ah, minha filha é Maria com Y para evitar o homônimo, que são pessoas que têm muita gente com o mesmo nome, e isso acaba prejudicando lá na frente, ou acaba, sei lá, sujando o nome da pessoa errado, não sei. Mas se coloca aí nos comentários, minha mãe falava muito isso. A mãe é sempre a pessoa mais velha que fala isso, é mãe, tio, avô. Você já ouviu isso na sua casa? Coloca nos comentários que eu não quero me sentir sozinha com isso não, hein? Qual que é a classificação das palavras homônimas? Agora que é gostoso, né? Elas podem ser homógrafas, homófonas ou perfeitas. E aí você fala assim: ah, professora, como é que eu vou lembrar disso? Calma que eu vou dar uma dica marota, uma dica bandida para você, beleza? A gente vai prestar atenção como que eu escrevo cada uma delas. Show de bola? Vamos olhar aqui qual que é a diferença. Só recapitulando. Homônimo, mesma pronúncia, significados diferentes. O que são palavras homônimas homógrafas, né? Então ela não deixou de ser homônima, ela é uma homônima homógrafa. Quando a gente fala homógrafa, aqui ó, nós estamos falando de grafia. Grafia, tá? Então pega esse finalzinho aqui para lembrar. Grafa, de grafia, de parte escrita, tudo bem? Então são palavras que têm a mesma escrita, show de bola, porém pronúncias diferentes e, óbvio, significados sempre diferentes, tá bom? Então, palavras homógrafas, elas têm a grafia igual, mas a pronúncia é diferente. E aí, vocês vão lembrar quando eu explico para vocês uma aula sobre o plural metafônico. Acaba sendo usado aqui também, beleza? Então, eu falo o seguinte, ó. Eu tenho o colher, que é um verbo, e eu tenho a colher, que é um substantivo. Então, olha só, eu escrevo da mesma forma, mas eu pronuncio de maneiras diferentes. Tá dando para entender? Eu tô explicando com calma para que vocês não confundam, tá? Então, eu tenho o colher, da colheita, que é o verbo, e eu tenho a colher. Colher, colher, beleza? Olha só como que muda aí a nossa vogal, certo? Para diferenciar a palavra na sua pronúncia. Eu tenho a sede, que é o lugar, a sede da empresa, e eu tenho sede, que é a vontade de beber algo. Sede, sede, beleza? Palavras que eu escrevo da mesma maneira, porém eu pronuncio de formas diferentes. Então, eu chamo elas de homógrafas. Então, pega sempre essa parte. A grafia é igual, a pronúncia é diferente. Show? Último exemplo aqui, ó. Eu tenho o almoço, que é o substantivo, aquilo que eu faço algumas vezes por dia. Eu tenho eu tenho o meu almoço durante algumas vezes por dia, em torno de 8 a 25. E eu tenho o verbo, quando eu estou conjugando, que é o almoço.
beleza? Então eu tenho o almoço e eu almoço. Perceberam? O almoço. Eu tenho aqui, ó, o artigo antes de um substantivo. E antes do verbo eu coloquei um pronome, eu almoço. Deu para entender? Tranquilo, gente? Não é difícil, vai. Não é difícil. É só a gente fazer agora o quê? Exercício para fixar isso. Nós temos as homógrafas, que tem a grafia igual, beleza? Porém, a pronúncia é diferente. Mas nós temos as homófonas, fonas, fonologia, fono, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, beleza? É o estudo do som, Então eu tenho aqui, quando eu falo de fonas, fonoaudióloga, beleza? Nós estamos falando do som, ok? Então, como eu tenho uma palavra homófona, nós estamos falando de mesma pronúncia, porém grafia diferente. É o contrário, beleza? Então eu falo assim, ó, cerrar, de fechar algo, e eu tenho o cerrar de cortar alguma coisa. Falei da mesma maneira, porém, uma é escrita com C, grafia diferente, e a outra é escrita com S. Eu tenho espiar, de espionar, de observar, e eu tenho o expiar, que é o de levar a culpa, sofrer o castigo. É daqui que tem o bode expiatório, que é aquele que leva a culpa, que sofre o castigo no lugar de alguém ou de alguma coisa. Beleza? Ah, você sabia disso daí? Coloca aí nos comentários se você sabia a questão do bode expiatório. Ah, sabia não, hein? Que loucura. Olha só, nós temos o acento com C e nós temos o acento com SS. A pronúncia é a mesma, só que o acento com C é aquilo que nós estudamos na acentuação de palavras, é o sinal gráfico. E o acento com SS é o lugar de sentar-se. Vou ali, sentei, é o meu acento. Beleza? E agora, claro, não menos importante, nós falaremos sobre as palavras homônimas perfeitas. O que são perfeita? Tá falando da pamba? Talvez esteja, mas olha só. Nós estamos falando de palavras que têm a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas significados, vou colocar aqui, diferentes. Lembrem-se, gente, lembre-se sempre disso, beleza? Palavras homônimas e parônimas, elas apesar de terem algumas semelhanças, seja na parte da fala, seja na parte da escrita, elas sempre possuem significados diferentes, tá bom? Para que você saiba essa diferenciação. Quando eu falo de homônimas perfeitas, nós estamos falando de palavras com mesma pronúncia, mesma grafia, mas significados diferentes. Então eu falo assim, caminho, que é o substantivo, o caminho para algo, e eu tenho também caminho, o verbo eu caminho, beleza? Então, eu estou falando do verbo. A palavra escreve da mesma maneira, a pronúncia é a mesma, porém, os significados são completamente diferentes. Nós temos o morro, substantivo, tudo bem? O morro, vou subir o morro, ok? O cume. E nós temos morro, o verbo, morrer. Eu morro de ciúmes. Eu morro por você. Deu para entender? Eu morro. Então, nós temos o verbo. A pronúncia é a mesma, a grafia é a mesma, porém os significados são completamente diferentes. Nós temos o são, que é o adjetivo. Eu estou são, eu estou sã, eu estou consciente, beleza? E tem o são, que é o verbo ser. Eles são incríveis, tudo bem? Então, o verbo conjugado ali. Tranquilo, fácil, lição de casa agora nos comentários. Vamos lá, vamos escrever. Lição de casa. Coloque nos comentários, não vale o que eu coloquei, obviamente, aqui na aula. Então, você vai colocar nos comentários parônimos e homônimos que você conhece, não vai me enrolar. Você vai colocar você põe assim, ó, parônimos, esse e esse. Aí você coloca assim para mim, homônimos, esse e esse. Se você quiser usar até a classificação, fica mais bacana ainda. Ó, professora, esse daqui são homônimos perfeitos.
E você coloca homônimos homógrafos. Aí você coloca. Deu para entender? Beleza? E eu vou ler tudo, hein, gente? Eu vou ler tudo que vocês estão colocando. Tá bom. Pronto. 2 pambas incríveis, maravilhosas e gigantes aqui na tela para você. E isso já merece o quê? Se uma pamba é bom, 2 já é demais? Não, é maravilhoso, professor. Então não deixe de me seguir no Instagram. Não deixe de se inscrever nesse canal. E claro, tá vendo aqui? Não tá vendo não? Aqui, ó, no Zoom para você. Entra lá agora na minha plataforma com cursos completos, incríveis para você, além da correção de redação, curso de interpretação e compreensão de texto, curso de redação, curso de gramática, tudo completaço, material, tudo bonitinho para você, e tem simulado, e tem tudo o que você precisa para gabaritar e mandar muito bem nas suas provas, certo? Tanto Enem, vestibular e concurso público, tudo perfeito lá, beleza? Eu te encontro aqui no YouTube, eu te encontro também lá na nossa próxima aula. Beijo carinhoso, até lá e tchau!